Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 31 dicas práticas de filosofia que você pode aplicar agora mesmo. Essa é a parte número 4. Eu vou começar com a dica número 16, né? E a dica 16 é honre a sua família. Eu vou usar uma frase de Thomas Jefferson. A frase é: os momentos mais felizes da minha vida foram os poucos que passei em casa no seio da minha família. E é super interessante a gente falar o conceito de família, né? E até mesmo quando a gente baseia em fatos, quando a gente vai argumentar mesmo com problemas que nós vemos, né? Mesmo na sociedade, ou mesmo em relação à evolução, nível de consciência, a gente entende, né, o sagrado masculino, o sagrado feminino como tudo é uma coisa só, e na verdade envolve a todos nós. E o conceito de família no sentido de ter, né, uma construção, uma base em relação a quem você é, né? Então, a mãe, né, o pai, isso independente do seu relacionamento. O grande lance é: entenda que essa base precisa existir, né? E nesse caso, até para te ajudar em relação à sua tomada de decisão, né, em relação à sua expansão de consciência, porque quando as coisas elas saem do prumo, quando as coisas elas fogem da direção que você gostaria, é muito bom você contar com a sua família para te dar o suporte, né, te dar o apoio, às vezes mesmo te escutar, ver, né, por exemplo, junto contigo, já que a sua família, né, te acompanha durante anos, né, o seu progresso. O que será que saiu fora, né, do rumo que você se perdeu em relação ao que você queria, né? Então, como qualquer manifestação, como qualquer cocriação, existe uma participação também de outras pessoas, né? A gente pode até dizer em relação aos seus antepassados, os ancestrais, né? Constelação familiar, por exemplo, se a gente pegar dentro da parte material, né, que seria a genealogia, não pegando, por exemplo, realidades ou dimensões, né, porque isso já foge dessa ciência material, né, porque genealogia você vai ver pessoas, né, que fizeram parte de quem você é hoje nessa existência, não de, na verdade, quem você é de verdade em outras realidades, né, que aí já é assunto para outros podcasts, outros vídeos, mas a sua família nessa existência, você tem que honrar, porque tem um motivo de você ter nascido nessa família. Tem um motivo, né, que o pessoal às vezes briga, entra, né, num entendimento de política, partido político, grupo de minoria, né, que na verdade não te leva a lugar nenhum. Nenhum desses grupos vai fazer que na verdade você se entenda, porque cada um quer colocar dentro da sua mente, no seu cérebro, no seu coração, no seu sistema digestivo, uma ideologia que na verdade ela é super artificial, ela não é natural, né? Não rege, não é regida pela lei natural, né? Que é atemporal. As antigas civilizações utilizavam e ela não vai deixar de existir, né? Então assim, quanto mais você entende isso, quanto mais você estuda, você pensa, caramba, é verdade, né? O quão é importante, por exemplo, às vezes até o meu pai ele não me deu a atenção que eu gostaria. Mas foi por causa disso que, na verdade, hoje eu dou atenção para o meu filho, para minha filha, né? Ou mesmo, pelos exemplos que eu recebi bons, eu me tornei quem eu sou hoje, né? Então é muito importante. Dica 17. Faça menos. Aí, no caso, vai ser uma frase de Marco Aurélio, né, que já foi imperador do Império Romano. Se você busca tranquilidade, faça menos. E nesse caso, as pessoas elas levam para o sentido de minimalismo, né, que é um conceito, como vários conceitos aí na moda, né, e como qualquer coisa na moda, desconfie porque provavelmente faz parte do sistema. Eu diria até do sistema em relação ao Fórum Econômico Mundial, Reset Mundial. Te recomendo aí ler os livros, conhecer um pouco o trabalho, né, do Schwab, ver o que está acontecendo. E aí, no caso, você tomar suas próprias conclusões, mas não é o intuito aqui, mas no sentido que o Marco Aurélio conduz essa frase é: você às vezes perde muito tempo com a complexidade, com o seu perfeccionismo, e ao invés de você fazer o que você tem que fazer, você se esquece do simples, né? E aí, nesse caso, muitas vezes o que acontece com você? Você fica rodeando, procrastinando, e muitas vezes, na verdade, perdendo tempo que você sabe que poderia estar sendo utilizado para resolver aquilo ainda hoje, né? Então, faça menos, para de criar, procurar pelo em ovo, para de procurar, por exemplo, problema onde não tem, para de ficar ouvindo as pessoas para te dar conselhos, né? Tá na hora de você o que fazer.
de fazer menos do que você está fazendo, no sentido que você às vezes está complicando algo simples. E às vezes até o que está acontecendo com o mundo, né? Hoje, por exemplo, o céu azul não é mais azul. Como assim não é mais azul? É azul e vai continuar azul. O sol não é o sol, né? São certas coisas para deturpar a lei natural, né, que sempre vai nos reger, para fazer com que você não se conheça, ou seja, você não exalte, você não voe com seus próprios passos, mas basicamente ainda ser escravo de um sistema, de qualquer sistema que seja, mas ainda contemplando a matrix mental. Dica 18. Admire a natureza. E aqui no caso vai ter uma frase de Mikhail Lermontov. E a frase é: um sentimento infantil, admito, mas quando nos afastamos das convenções da sociedade e nos aproximamos da natureza, involuntariamente nos tornamos crianças. E é verdade, né? Lembrando que natureza, até na nossa perspectiva aqui da alquimia da mente, se trata de tudo, não se trata apenas do verde, né? Você não precisa ir para um campo para ver, isso aqui é natureza, ou mesmo uma cachoeira, isso aqui é natureza. Tudo é natureza, inclusive a construção, esses livros aqui fazem parte da natureza, porque é o nosso meio ambiente, né? O grande lance é como a gente é em contato com a árvore, com uma planta, que se pode ter um monte de planta. Eu tenho um monte de planta aqui, no escritório, em casa, no apartamento, porque eu gosto de ter contato com o verde, eu gosto de ter contato com a terra, que é um elemento alquímico. Você tem que gostar também, às vezes a pessoa não gosta, tem gente, clientes meus que não gostam mesmo. Mas assim, quando você tem esse contato, até mesmo se você pensar, né? A primeira vez que você vai pra praia, né, quando criança ou mesmo quando adulto, tem gente que nunca foi pra praia, né? Você sabia? Tem gente que nunca foi pra praia. Mas quando você tem aquele contato com a terra, com a água, né, do mar, oceano, pô, é uma sensação incrível. É uma sensação infantil e é isso que ele está falando. Admita, né, admire a natureza, porque a natureza ela é. Ela não está querendo ser alguém. Ela não está ouvindo outra pessoa, um movimento para dizer que na verdade eu sou desse jeito. Não, não. A natureza é. Ela foi, é e será, né? E aí no caso você consegue o quê? Tirar qualquer poluição, qualquer preocupação que colocaram no seu subconsciente e aí você tem uma decisão mais assertiva. Fica mais fácil, até mais leve. Olha a forma que eu estou conversando com você para tomar melhores decisões. Não faz sentido? Né? Dica 19. Pare de temer a morte. E aqui no caso, né, vai ter uma frase de Epicuro, que a frase é: a morte, portanto, o mais terrível dos males, não é nada para nós, visto que, quando nós existimos, a morte não chegou, e quando a morte chegou, nós não existimos. Né? Aqui no caso vai ter uma perspectiva mais material, né? Na verdade a filosofia, até mesmo grega, que seria, né, o berço ali do que a gente conhece hoje como filosofia ocidental, mas a gente tem a filosofia oriental e assim por diante, que a gente está trazendo, né, tudo misturado para também te dar uma base. A morte, na verdade, é um conceito. Né? Para algumas pessoas, algumas até culturas, a morte é uma libertação, é um livramento, no sentido de a pessoa conseguir chegar em um outro tipo de energia, ou mesmo a energia se dissipar nessa perspectiva carnal, né? Que faz muito sentido, né, da gente sentir, experienciar, mas ao mesmo tempo a gente continua. Nada termina. E nesse caso do Epicuro ele coloca que a morte não chegou, mas quando a morte chega, nós não existimos. Mas aí a gente sabe que na verdade não é que nós deixamos de existir, até pegando a física quântica, ou mesmo os princípios, né, da própria ciência das antigas civilizações. Que é o verdadeiro conceito, inclusive, da espiritualidade, de respiração. Nós coexistimos, né, por isso que tem aquele conceito do observador e do observado, em várias realidades e dimensões. Então você é um ser iluminado, você não vai ser, você não vai para uma dimensão maior, você já está nessa dimensão. Inclusive você conversa com você, né? E o grande lance é como que eu posso fazer isso acontecer. Então, quando você tem essa materialidade, que você não quer morrer, que eu não quero a morte, né? No caso, logicamente, que a gente não está falando de casos, né? Que como que vai morrer, aqui não é o objetivo, mas o conceito, né, em si, é o que você Você se desprendeu da matéria. Né? Então, que o corpo também é tão importante quanto a mente é tão importante como o espírito. Os três são importantes, mas quanto um é mais importante que o outro, você tem um problema, né? Que pode ser o conceito que a gente está trabalhando agora. Dica 20. Viva a vida no momento. Aí, no caso, vai ser uma frase do Henri David Thoreau, né? Você deve viver no presente.
lançar-se em cada onda, encontrar sua eternidade em cada momento. Né? E o pessoal fica achando que, na verdade, Poder do Agora, né, o livro do Eckhart Tolle, best-seller aí, que é ótimo, né, eu recomendo demais o Tolle, é algo revolucionário, né? Olha que interessante. E a gente vê uma frase aí, né, século XVIII, até mesmo século XVII, antes de Cristo, até várias frases aqui, né? Então, assim, não tem nada novo, né? E o momento presente é aquilo que você tem que vivenciar. E é isso, viva de verdade. Não fica achando que, na verdade, as coisas vão mudar. Ah, não, mas isso tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. No futuro eu vejo isso, ano que vem eu vejo isso, depois do carnaval eu vejo isso, no segundo semestre eu vejo isso. Meu amigo, minha amiga, você está dizendo isso há anos, anos. Isso, na verdade, já está chato até para você. Você não consegue nem esconder embaixo do tapete as suas frustrações de traumas do passado ou crenças limitantes que, na verdade, te fazem cada vez pior. Você não está crescendo. Admita, entendeu? Não adianta esconder para baixo do tapete aquilo que você tem que resolver. E aí, no caso, é agora. Vou ter que resolver hoje. Né? E quando você resolve hoje, caramba, você dá a importância para aquilo que é importante para você, que está se passando. Tua vida está passando e você não está dando o verdadeiro valor para aquilo que precisa ter dado valor. Né? E, logicamente, às vezes pode ter uma dificuldade desse meio do processo. Então a gente tem um treinamento para te ajudar em relação a isso. Para você conhecer mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Você vai só jogar, né, percorrer aqui o site, né? Mais para baixo você vai ter uma descrição, um link. Clica lá que você vai ser redirecionado para um site que vai ter mais informações sobre esse treinamento, tá bom? E se fizer sentido, logicamente, a gente quer contar com você aqui dentro desse treinamento da Mangabeira Academy. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço, até logo.